Olá! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao título 1 da parte especial do Código Penal, que trata dos crimes contra a pessoa. Estamos no capítulo 6, que trata dos crimes contra a liberdade. Estamos na última seção, que trata dos crimes de violação de correspondência. Na última aula, nós falamos do artigo 150, que trata da violação de domicílio, do artigo 151, do artigo 152, do artigo 153, e agora, dando continuidade, artigo 154 do Código Penal, que trata da violação de segredo profissional. O artigo 154 diz assim: revelar alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Exemplo de pessoas que podem praticar um 154, já que um 154 não é um crime comum. Ele exige uma qualidade específica do sujeito ativo. Nós temos aqui, por exemplo, um padre revelando o que ouviu em confissão, um advogado revelando o que tomou ciência através do seu cliente. Agora, temos aqui o funcionário público. Sim, porque o artigo 154 fala em revelar segredo de que tem ciência em razão de função. Acontece que nós temos o artigo 325 do Código Penal, vamos lá, que trata da violação de segredo funcional. Violação de sigilo funcional, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. E agora? E agora que a gente tem um conflito aparente entre o 154 do Código Penal e o 325 também do Código Penal. Quando é que o funcionário que revela um segredo funcional vai responder pelo 154 e quando é que ele vai responder pelo 325? Isso vai depender do momento em que ele revela o segredo. Se ele revela o segredo ainda funcionário público, artigo 325. Se ele revela o segredo quando não é mais funcionário público, artigo 154. Só tomem cuidado com a questão da aposentadoria, tá? O funcionário público aposentado, ele continua sendo funcionário público, ele não exerce mais a função, mas ele continua como funcionário público. Então, se ele se aposenta e revela um segredo que obteve durante o exercício em relação à função, ele vai responder pelo 325. Porque mesmo aposentado, ele ainda está funcionário público. Agora, se ele foi demitido, exonerado, ele aí, ao revelar após a demissão ou a exoneração, ele vai adentrar no artigo 154 do Código Penal. Em relação ao advogado, não só em relação ao advogado, tá? Vamos imaginar num processo judicial. Vamos imaginar que o advogado, o padre, o psicólogo, o psiquiatra, né, que foi intimado para depor em juízo, ele pode se negar? Pode. Ele pode, eu diria até que ele deve. Porque se ele for prestar depoimento e revelar o segredo que ele obteve no exercício da sua profissão, do seu ofício, do seu ministério, ele vai estar cometendo o crime do artigo 154 do Código Penal. Então, pode voltar para mim, por favor. Eu vou abrir aqui, show, o Código de Processo Penal. Vocês podem abrir aí também o CPP de vocês.
para a gente falar sobre a questão da prova testemunhal. Começa lá no artigo 202. Pode mostrar o slide, por favor. O artigo 202 do CPP trata da prova testemunhal. É uma prova numerária, né? Uma prova que está prevista na lei. E diz o artigo 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo. Isso porque, se contarem o que sabem, estarão praticando o crime do artigo 154 do Código Penal. E aí vem, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Então, isso aqui é um exercício regular de direito, misto com consentimento do ofendido. Então, tem consentimento do ofendido, se quiser testemunhar, pode, não é obrigatório. Só um parênteses, tá? Em relação ao advogado. No Código de Ética e Disciplina da OAB, nós temos a seguinte orientação. Mesmo desobrigados pelo cliente, não devemos prestar testemunho. Então, apesar da lei dar essa possibilidade para o advogado, né? Se o cliente disser assim, não, pode ir lá falar o que eu te contei, não tem problema. Ainda assim, o Código de Ética e Disciplina da OAB diz que não. Que o advogado não deve prestar depoimento sobre o que ouviu do seu cliente no exercício da sua profissão, ainda que desobrigado por ele, ainda que ele autorize. Mas, tendo consentimento, né, o padre poderia prestar depoimento, o psicólogo, o psiquiatra, sem problema nenhum. Revelar alguém sem justa causa, e aí nós teríamos como justa causa o consentimento do ofendido, que em regra é uma excludente supralegal da ilicitude, mas que aqui vai estar excluindo a própria tipicidade formal. Nós sabemos que nós temos como elemento do conceito analítico de crime, né, o conceito tripartido, o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. E a ilicitude, ela é excluída pelas hipóteses do artigo 23 do Código Penal, o estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, que são as chamadas excludentes legais da ilicitude, porque estão na lei, repito, artigo 23 do Código Penal. E temos o consentimento do ofendido como excludente supralegal da ilicitude, porque não está previsto na lei, desde que o ofendido tenha capacidade para consentir, desde que o fato típico tenha sido praticado nos limites do consentimento e desde que a gente tenha ali um bem jurídico disponível. Entretanto, essas excludentes, que em regra excluem a ilicitude, ou seja, o fato é típico, mas não vai ser ilícito, em determinadas situações, elas podem ser excludentes da própria tipicidade formal. Então, aqui, quando ele fala sem justa causa, o consentimento do ofendido seria uma justa causa para divulgação desse segredo profissional. E aí, neste caso, o consentimento não estaria excluindo a ilicitude, estaria excluindo o próprio fato típico, estaria excluindo a tipicidade formal. E, consequentemente, a conduta seria atípica. Cuja revelação possa produzir dano a outro. Isso aqui também é um crime de perigo. Eu digo também porque a gente viu na aula anterior o artigo 152, que é crime de perigo. Então, isso aqui também é um crime de perigo e de perigo concreto. Deve-se comprovar que aquela revelação tinha potencialidade
para produzir um dano a outrem. Dano este material, moral ou tanto faz. Como estamos falando de elementar e não de uma majorante, de uma agravante, de uma qualificadora, o entendimento é que pode ser qualquer tipo de dano, seja dano material, seja dano moral. Então, o dano moral e o dano material podem ser aqui produzidos pela conduta de revelação do segredo profissional. A pena, ela é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E aí você ignora essa parte final, primeiramente porque contos de réis não é mais a moeda em curso no nosso país, tá? Secundariamente porque o cálculo da multa segue o critério do dias multa, previsto no artigo 49 a 52 do Código Penal. Então, não se pode mais vincular valores à multa, ainda que fosse em moeda corrente do país, no caso real. Então, leia multa. Temos aqui uma infração de pequeno ou de menor potencial ofensivo. Então, a gente vai poder aplicar aqui o procedimento comum sumaríssimo da Lei 9.099 de 95, bem como os institutos despenalizadores desta lei. Transação penal, conciliação, mediação, sursi processual, salvo se a vítima for mulher e o crime for praticado nas relações domésticas ou familiares, que aí a gente vai ter a exclusão da Lei 9.099 por força do artigo 41 da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Temos aqui a indicação de que este crime é de ação penal pública, mas não é de ação penal pública incondicionada. É de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. O titular da ação penal é o Ministério Público. Entretanto, ele vai ter que ter essa condição de procedibilidade, essa condição especial, para que possa exercer regularmente o direito de ação. Bom, artigo 154A, para a gente fechar, e o 54B, a seção 4 do capítulo 6 do título 1 da parte especial do Código Penal. Artigo 154A e artigo 154B, eles foram acrescidos em 2012 por uma lei denominada Lei Carolina Dickmann. A Carolina Dickmann, como vocês devem saber, é uma atriz bem conhecida, né? E essa lei 12.737, ela foi inspirada num episódio sofrido pela atriz Carolina Dickmann, que levou o seu notebook para consertar e teve seus nudes violados, né? Suas fotos íntimas e vídeos íntimos que ela teria armazenado no notebook, e ameaçada por esses invasores, né, do dispositivo informático, para que ela pagasse valores, senão ela teria divulgação dessas fotos, desses vídeos. A atriz, muito corajosa, não cedeu às ameaças, procurou a polícia, e por ser uma pessoa de notoriedade, né, uma atriz famosa, acabou que isso repercutiu. Ela mesma fez questão que repercutisse esse episódio, até para que as autoridades pudessem alcançar a autoria e ter aí o legislador atento diante desse clamor público para
a alteração do Código Penal e o início, ainda que muito sutil, de crimes de internet tipificados na legislação. Até 2012, a gente tinha pouquíssimos crimes de internet, basicamente o 313A e o 313B, era o que a gente tinha de crimes digitais no Código Penal. O que nós tínhamos e temos até hoje, muitos são crimes na internet, né? Crimes praticados pelo meio informático, como injúrias, calúnias, difamação, pedofilia, dentre outros, mas crimes de internet, crimes virtuais, digitais, nós só tínhamos basicamente 313A e 313B do Código Penal. Então, em 2012, veio a 12.737, a Lei Carolina Dickmann, em homenagem à atriz, né, que fez esse clamor e que, de certa forma, forçou, ainda que indiretamente, a inclusão deste crime. E aí nós tivemos o início aí de um marco, vamos dizer assim, de crimes digitais. Artigo 154A trata do crime de invasão de dispositivo informático. Em 2021, ele foi alterado. Então, entrou no Código em 2012, isso aqui não era crime até 2012, e menos de 10 anos depois, 2021, ele sofre uma primeira alteração. Essa Lei 14.155, ela vai alterar não só o artigo 154A, como vai alterar o artigo 155, que é o crime de furto, e o artigo 171, que é o crime de estelionato. Essa lei vem no auge da pandemia, pela Covid-19, para dar um tratamento mais severo para o crime de furto, para o crime de estelionato e para o crime de invasão de dispositivo informático, diante da evolução criminal por conta do distanciamento social. Então, da mesma forma que nós tivemos que nos reinventar com a pandemia, com aulas remotas, né? Com audiências virtuais, processos físicos que passaram para processos eletrônicos, né? Antecipando aí o que mais cedo ou mais tarde aconteceria, que era a gente ter praticamente 100% de processos digitais. No âmbito criminal ainda não alcançamos essa plenitude, mas a Covid acelerou bastante esse processo, né, dos crimes, dos processos físicos serem digitalizados. Enfim, aplicativos de entrega de comidas, restaurantes que não trabalhavam com entrega passaram a trabalhar, enfim, todos nós tivemos que nos reinventar para poder suportar a pandemia. Os criminosos também. Os criminosos também tiveram que se reinventar para não ter aí uma redução significativa nos seus ganhos. Então, com o distanciamento social, você tinha menos movimentação de pessoas nas ruas, mais pessoas ligadas nas redes sociais, no WhatsApp, no e-mail, as pessoas interagindo remotamente. Então, os criminosos viram ali um gancho, né, um nicho, vamos dizer assim, de criminalidade interessante, através de golpes, através de acesso a contas de celulares. As pessoas passaram, né, a fazer muito mais atividades de correntistas de bancos virtualmente, através de aplicativos. Os aplicativos bancários evoluíram significativamente, as pessoas praticamente não precisam mais ir no banco para pagar conta, para depositar, para fazer transferência. Um pouco depois veio o Pix, enfim. E os criminosos viram um nicho interessante de novos ganhos com a pandemia. Então, a pandemia criou um alerta
ao Legislativo que tínhamos que alterar a legislação e trazer ali o estelionato eletrônico, furto eletrônico, e alterar algumas questões ali, algumas brechas, alguns equívocos que vieram originariamente em 2012 no artigo 154A do Código Penal. Vamos ver como era e como ficou? Eu vou abrir aqui um slide em branco para a gente ver o que mudou, né? Então, até 2021, após 2021. Então, nós tínhamos, até 2001, a seguinte elementar no caput do artigo 154A. Violação indevida de mecanismo de segurança. Essa expressão exigia que, para ter crime, o sujeito ativo violasse algum mecanismo de segurança, como, por exemplo, uma senha. Isso aqui foi retirado em 2021. Então, não temos mais essa exigência. Não temos mais, tá? Isso foi muito importante porque essa exigência reduzia a possibilidade de tipificação no artigo 154A. Se não ficasse comprovado que o sujeito ativo ali violou a senha ou qualquer outro mecanismo de segurança, não teria crime. A gente só reputava caracterizado o delito quando a gente burlava alguma senha de acesso, uma criptografia, um firewalls, ou qualquer outra forma de proteção de um conteúdo ali armazenado no dispositivo. Qualquer intrusão que não era autorizada, desde que realizada com esse elemento subjetivo especial que estava previsto, era crime. Por outro lado, se não tivesse essa violação, não teria a tipificação. Então, essa aqui foi a primeira diferença. Segunda diferença. Antes, a conduta era praticada sobre dispositivo alheio. Então, o proprietário do dispositivo não praticava o crime. Isso mudou para uso alheio. Então, antes, se eu emprestasse o meu notebook para você e quando você me devolvesse, eu acessasse o seu e-mail, eu não cometia crime porque o notebook era meu. E o 154A exigia que o dispositivo fosse alheio. Em 2021, ele tira o dispositivo alheio e coloca uso alheio. Então, o proprietário pode praticar o crime do 154A
o que antes não podia. Terceira diferença, em relação à pena. A pena do 154A era de detenção, de 3 meses até 1 ano e multa. Com as alterações de 2021, a pena foi sensivelmente aumentada. Ela passou a ser de 1 a 4 anos e multa e de reclusão. De 1 a 4 anos, além da multa. Então, além de ter ali um quantum maior, de 3 meses a 1 ano para 1 ano a 4, mudou de detenção para reclusão. Uma quarta diferença é que o parágrafo 2º, ele estabelecia a majoração de 1/6 a 1/3. Então, parágrafo 2º trazia uma majorante na proporção de 1/6 a 1/3. E aí passou para de 1/3 até 2/3. E aí, isso influenciou na quinta mudança. O parágrafo 3º, que qualifica, que tinha como pena detenção de 6 meses a 2 anos, passa a ter uma pena maior. Reclusão de 2 a 4 anos. Deixa eu só confirmar se é 4 anos mesmo. Parágrafo 3º, 5 e multa, né? 5 anos e multa. Aqui tinha multa também. Então, parágrafo 3º trouxe circunstância qualificadora e a lei, em 2021, alterou de 6 meses a 2 anos e multa para 2 a 5 anos e multa. Em relação aos parágrafos 4º e 5º, não teve nenhuma modificação no que tange ao que está escrito nos parágrafos, tá? Que são majorantes ou causas de aumento de pena. Acontece que a aplicabilidade do parágrafo 5º que prevalecia ao parágrafo 2º não vai mais prevalecer. O patamar do aumento de pena, como o parágrafo 2º mudou de 1/3 a 2/3, ficou maior do que a do parágrafo 5º. Então, antes a majorante do parágrafo 2º era menor do que a majorante do parágrafo 5º. Então, o parágrafo 5º prevalecia em relação ao parágrafo 2º
por força do artigo 68 do Código Penal. Como a majoração do parágrafo 2º foi de 1/6 a 1/3 para 1/3 a 2/3, inverteu. Agora, de 2021 para cá, a majorante do parágrafo 2º, ela é maior que a majorante do parágrafo 5º. Então, agora, o que vai prevalecer, por força do artigo 68 do Código Penal, é a majorante do parágrafo 2º. Pode voltar para mim, por favor. Bom, visto as alterações de 2021, no próximo bloco a gente vai conversar a respeito do artigo 154A, já com as novas e, obviamente, alterações, sem fazer mais essa análise comparativa que a gente já fez nesse primeiro bloco da aula de hoje. Até já!